Vamos falar sobre introspecção. Diga comigo, introspecção. Eu quero que você entenda o que é a introspecção. A introspecção é uma análise interna. E nós precisamos fazer essa análise interna. A nossa consciência, lá em Romanos 9:1, fala que o Espírito Santo nos dá a direção e que se nós tivermos essa direção, a nossa consciência, se ela estiver limpa diante de Deus, não vai acusar. E uma das coisas que nós precisamos ter muito cuidado é que na acusação nós não podemos romper com dificuldades em nossas vidas. Tem coisas que acontecem, irmãos, e que Deus permite até acontecer conosco, que serve muitas vezes para nos ensinar. Há crises que acontecem conosco, que Deus nos ensina tanto. Eu me lembro que há anos atrás eu passei uma crise muito grande financeira, mas muito grande mesmo. E aí eu cheguei a Deus e disse: Senhor, que crise horrível. Eu me lembro que eu olhei assim para o teto e eu disse a Deus: só falta agora o Senhor derrubar esse teto sobre mim agora. Só falta agora o Senhor me matar. Então derruba logo todo esse prédio por cima de mim agora e está tudo resolvido. Que crise, coisa é essa? Que prova é essa? Será possível que eu vou ficar, Senhor, nessa pindaíba o tempo todo, esse sofrimento financeiro e até enfermo e tudo mais? E o Senhor fez silêncio, não disse nada. Eu saí, fui resolver algumas coisas, voltei, e eu disse: Pai, eu acho que o Senhor não escutou o que eu disse para você, mas se o Senhor quiser fazer, faça. Eu estava revoltado. Sabe o que o cara revoltado? Sem medo de nada, nem de ninguém. Nem medo de Deus eu estava. Se o Senhor quiser me matar, me mate. Eu não tenho medo de nada. Para mim vai ser lucro. E aí, naquela hora o Senhor disse: filho, sabe o que é que você tem que fazer? Você tem que se humilhar. Você tem que descer. A crise que você está passando hoje não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver com você. Existem áreas em sua vida que você precisa se resolver, se auto-resolver, resolver consigo mesmo e resolver comigo também. Por quê? Porque se você não fizer uma introspecção de como está a sua vida vai piorar. Não pense que o homem sem mim vai poder fazer alguma coisa. Sem mim nada podeis fazer. E naquele momento eu comecei, irmãos, realmente a descer e entregar-me a Deus em oração. Eu tinha dificuldade de passar 30, 40 minutos orando. Mas aí eu comecei a orar 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, e o tempo foi aumentando, o tempo de oração. Passei a orar 1 hora, depois passei a orar 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, até 10 horas. Você pode até dizer: não, pastor, 10 horas, 8 a 10 horas, isso estava sendo comum para mim. A minha esposa viu isso, meus filhos presenciaram isso. Eu passava noites na presença de Deus. Acho que ainda hoje minha esposa até disse: você tem um gás para orar à noite, que eu acho interessante. Então, mas eu fui acostumando. Então eu comecei a entrar diante de Deus com humildade, me humilhando e dizendo: Pai, onde eu pequei, onde eu errei, por que isso está acontecendo comigo? E eu quero descobrir o porquê, mas com a sua ajuda, está entendendo? Com a sua ajuda, o porquê essas coisas estão acontecendo comigo. E eu quero que o Senhor me dê uma direção para onde eu irei, porque muitas vezes Deus permite coisas para que você tenha uma mudança. Há uma rotina diária na sua vida, e essa rotina muitas vezes ela pega você até na carne. Você começa a se acostumar com uma rotina tão distante de Deus, e aí você começa a ser dependente de você mesmo. Você começa a depender da força do seu braço, e as coisas não vão acontecer, não vão deslanchar, você não vai ter muito sucesso. Então, é isso que tem acontecido muitas vezes conosco. Nós, por não termos sucesso, conquistarmos, nós, por não termos respostas, nós achamos que a culpa está em Deus, muitas vezes, sobre as nossas crises. As nossas crises, muitas vezes, quem criamos somos nós.
E eu me lembro que eu comecei orando muito tempo com o Senhor, e houve um momento que eu estava com sensibilidade, irmãos. Meu Deus, sensibilidade de Deus falar comigo e me dar assim, sabe, direção incríveis. E amados, é isso que nós precisamos fazer, é descer, como diz lá em Jeremias, é você descer a casa do oleiro, é você se tornar, na verdade, humilde, é você dizer, Senhor, eu quero, me dar esse coração humilde, cria em mim esse coração, Senhor, esse coração humilde, esse coração sincero, esse coração pronto a te obedecer, cria em mim um espírito, como diz no Salmo 51, cria em mim um espírito pronto a obedecer. E amados, quando a gente começa a descer, a primeira coisa que nós fazemos é introspecção. A gente começa a analisar como nós estamos. Aonde nós pecamos? Nós queremos que Deus nos dê respostas em tudo. Nós queremos que Deus faça um milagre nas nossas vidas e Ele nos dê resposta em todas as coisas. Rapidinho, você, nós queremos a resposta de Deus. Então, perdemos o foco muitas vezes, porque nós estamos focados só na resposta daquilo que nós oramos. E nós precisamos entender que há um caminho, diga comigo, há um caminho a seguir. Então, o segredo para destravar a sua vida é você passar pelo caminho até chegar na fonte. E qual é o caminho? O caminho de você descer. Eu preciso descer, eu preciso buscar, eu preciso reconhecer que estou errado, eu preciso analisar onde estou errado, eu preciso ver, eu preciso, como a pastora estava falando ainda agora aqui, eu preciso me limpar. Existem raízes de amargura que não nos deixa recebermos aquilo que Deus tem para a gente. Nós somos muitas vezes amargos e nós não aceitamos isso. Precisamos limpar essa raiz de amargura, limpar os ressentimentos, limpar a falta de perdão muitas vezes, limpar a infidelidade que nós estamos tendo com Deus. Aí, esse é o caminho que primeiro você tem que trilhar para chegar no momento de petição. E às vezes nós queremos as nossas vidas destravadas. Nós estamos com essa série, a série O Segredo para Destravar a Sua Vida. Então, nós precisamos entender que não é só a gente chegar e clamar, ó Deus, me dá, Senhor, faça o milagre da minha vida, eu quero que... Foi isso que eu fiz. E muitas vezes no orgulho, ficamos orgulhosos porque Deus não está respondendo o que nós queremos rapidamente, então a gente começa a ficar soberbo. E a gente diz, ó, que é isso? Será que o Senhor não está vendo o meu problema? Será que o Senhor não está vendo a minha situação? E é justamente isso que trava. Ficamos travadinhos, porque o Senhor quer que primeiro façamos uma análise interna, uma introspecção, ver onde caímos, ver onde nós erramos. Meus irmãos, é muito importante que você faça essa análise antes. Aquilo que você tem pedido a Deus, o problema que está travado e ainda não fluiu aquilo que você queria, o problema não está em Deus, o problema está em nós. E vamos precisar, a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 11, nós vamos precisar justamente fazer o que tem em 1 Coríntios 11, 28. O Senhor nos diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aqui fala sobre você participar da ceia, participar do corpo de Cristo. Aqui se fala justamente de nós mantermos uma unidade. A unidade, ela é o símbolo do amor, você sabia? A unidade é andar no amor. Quando o Senhor nos diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E aí ele diz, eis a razão, porque há entre vós muitos fracos. Como é que se começa a manifestar as travas em nossas vidas? A gente começa ficando fraco espiritualmente, e aí a gente desanima de ir para os cultos, a gente desanima de buscar a Deus, a gente para de orar, né? Principalmente quando a gente fica muito envolvido em negócios, as coisas estão tudo bem, aí começa a se aparecer uma crise, essa crise trava. E quando ela trava a gente fica, Senhor, olha para os meus negócios, Senhor, manda cliente, abre as portas, Deus, o Senhor não está vendo, eu preciso de pagar minhas dívidas. O Senhor, sabe o que Deus está falando para a gente nessa noite? Introspecção. Faça uma análise. Onde você tem caído, volta para o primeiro amor.
E aí ele está falando, é muito fácil você ter a vida destravada quando você começa a ser crente de verdade, a procurar ter maturidade. E ele, quando ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, ele está dizendo assim, se você me buscar da forma correta, se você fizer da forma correta, vai dar certo. Diga ao seu vizinho, se você fizer da forma correta, vai dar certo. Amém ou não amém? Se você fizer da forma correta, vai dar tudo certo. Amém ou não amém? Então, nós precisamos fazer a introspecção. Bom, essa parte você já entendeu. Fazer a introspecção, ver como o seu coração está, ver o que está travando as respostas das suas orações. Deixa eu deixar aqui bem rapidinho, abrir um parênteses aqui. Não ouvimos a voz de Deus porque não estamos parando para conversar com Deus. Existe um monólogo muitas vezes. Você fala, amém, Jesus, e vai embora. Jesus fala, olha, Jesus quer falar com você. Jesus quer falar comigo, com você. Para, senta, se você não quiser ficar ajoelhado, fica lá na presença do Senhor e deixa Ele falar contigo. Diga ao seu vizinho, só não fique deitado, irmão. Tem gente que quer que Deus fale com ele deitado. Daqui a pouco você está sonhando, pensando que é Deus falando com você. Então você precisa ouvir Deus falar. Não existe ausência do Espírito Santo em nossas vidas, diga glória a Deus. Então Deus, Ele está disposto a falar conosco, pois os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, Romanos 8,14. Então Ele está falando que nós temos a habilidade de ouvir Deus falar conosco. Como é que Deus fala? Quando eu escuto. Quando eu falo, eu peço, eu não vejo nada acontecer, porque Deus está querendo me dar uma direção, e nós vamos precisar ouvir Deus falar conosco. Você precisa ouvir Deus falar com você. Agora mesmo Deus está falando para você sobre introspecção. Você analisar como está a sua vida, seu coração amargo, quanta amargura existe dentro de você, quantos ressentimentos, quantas marcas, quantos marcos negativos do passado nos acompanham ainda hoje. Irmãos, eu estava estudando sobre feitiçaria hoje, analisando. Existem espíritos familiares, nós chamamos espírito familiar. Mas na África, a maioria dos estudiosos, eles falam sobre espíritos de mortes de família. Os espíritos dos mortos da família nos acompanham. Mas pastor, os mortos quando morrem, o espírito deles vai ou para o céu ou para o inferno. Lembre-se que existe uma gama de demônios que estavam acompanhando a nossa família. E essa família nossa, que ela era acompanhada, seu pai, sua mãe, seu avô, seu bisavô, tataravô, tetravô, esse povo do passado, tinham espíritos que acompanhavam eles, que assistiam o que eles faziam, e esses espíritos induziam-os a fazer as coisas erradas. Quando eles morreram, a Bíblia diz que esses espíritos, o Senhor fala que quando alguém clama ao Senhor, busca ao Senhor, pede direção a Deus e ele se afasta, a Bíblia diz que o Espírito, a pessoa quando ele se junta ao Senhor, o Espírito que estava nele se afasta. Mas quando ele se desvia, vem mais 7 demônios mais fortes, se apodera daquela pessoa que se desviou. Agora vamos lá. E quem nunca fez aliança com Jesus? Existem espíritos, existem principados familiares que assistiram os nossos antepassados, e esses espíritos nunca desistiram da sua família. E são esses espíritos que recebem muitas vezes força para trabalhar conosco, para trabalhar em nós, para lutar contra nós, quando nós nos alimentamos de ressentimentos, de amargura. Eu não creio nisso. Não, você está no lugar errado. Eu quero dizer para você que esses espíritos que recebem forças, eles trabalham em cima de raízes de amargura. A coisa que mais Satanás rompe na vida de um cristão é quando ele deixa a amargura dominar o coração dele. Por quê? Porque eu estou falando que Satanás rompe? Porque ele consegue, a Bíblia diz que ele consegue sim, porque a pessoa dá lugar ao diabo. E o Senhor diz, não deis lugar ao diabo. Como é que nós rompemos com a nossa fé? Como é que a fé atua?
Você sabe como a fé atua? Diga, a fé. Diga com mais vontade. Diga, a fé atua pelo amor. Está aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 6. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Mas a fé que atua pelo amor. Então, enquanto houver resistência da parte da gente, o nosso coração amargo, eu não perdoo. Ou você pode dizer assim, eu perdoo, mas todas as vezes que você lembra que dói em você, sobe um sentimento de revolta, de mágoa, de ódio dentro de você, sentimento de revanche, de dar o troco, significa que você ainda não está liberado, porque quem não libera, não é liberado. Então a introspecção que o Senhor nos fala nesta noite, é eu e você analisar como é que está o nosso coração, como é que está o seu coração, como estão os seus sentimentos. Nós vivemos uma mentira terrível, irmãos. Nós vivemos uma mentira. Olha, para você ter ideia, nós pensamos durante o dia entre 60 a 70 mil pensamentos você tem durante o dia. De 60 a 70 mil pensamentos você tem durante o dia. Agora, deixa eu te dizer algo mais. Entre 60 a 70 mil pensamentos que você tem durante um dia, eles são repetitivos. Ontem, o que você pensou ontem, você repetiu 90% desses pensamentos hoje. Então vamos lá. 70 mil pensamentos ontem. Então significa que hoje o ciclo dos pensamentos se reproduzir hoje da mesma forma que você pensou ontem, ou sentiu ontem, 49 mil pensamentos negativos estão na sua vida. De 70 mil pensamentos que nós temos, 70% dos nossos pensamentos são negativos. 70% do que você pensa durante o dia é negatividade. Agora imagine como está a sua vida, a nossa vida, esse ciclo da mágoa, esse ciclo do ódio, esse ciclo que você não se limpa. Tem que se limpar. Pastor, como é que eu me limpo, queridos? Olha, eu acho lindo o que o Senhor nos dá na palavra. Ele diz assim, perdoai-vos mutuamente. Quando ele fala sobre perdoar mutuamente, ele está dizendo, limpe-se. Quem tem o poder de limpeza da mágoa, da ira, do ódio, do rancor, da rejeição, dos marcos do passado, a nossa família, irmãos, nós temos, deixa eu falar uma coisa aqui para você, existem áreas que você nem sabe, mas áreas que você herdou dos espíritos familiares na sua vida, em que trava você através de uma mágoa lá dos seus antepassados. Isso é ciclo. Então, enquanto você está limpo, bem, com Deus e com todos, aqueles espíritos familiares não trabalham em você. Mas você pode observar que as pessoas têm um negócio de dizer assim, esse menino parece com o pai. Esse menino tem um gênio do pai todinho. A ruindade do pai. Alguém já ouviu falar isso? Esse menino tem a ruindade do pai. Que isso? O pai um dia ouviu, esse menino tem a ruindade do pai. Então a ruindade do avô passou para o pai, passou para o filho. Então, esse ciclo de maldição, de mágoa, de raiva, de rancor, a gente nem percebe. Por isso que você, ativa em você algo e que você diz, eu não sei porque eu sou assim. Eu não queria ser desse jeito. Eu ajo desse jeito, mas você se arrepende. Há comportamentos que nós repetimos, que nós fazemos coisas que não agradam nem a nós mesmos, porque quando nós nos arrependemos é porque nós não estamos nos agradando com nós mesmos. E aí, esses comportamentos foram dos nossos antepassados. Quem induz? Quem é que induz? Quem foi que te ensinou isso? Foi teu pai que te ensinou a você ser ruim? A você ser desse comportamento? Foi tua mãe? Não. Os espíritos lá atrás. Eles entram e eles manifestam. Pastor, mas no meu espírito não entra espírito nenhum. Irmãos, você é influenciado. Quando o Senhor diz, não deis lugar ao diabo, Ele está dizendo o quê? Você vai ficar possesso. Está dizendo isso? Não, se você der lugar ao diabo, ele vai trabalhar na sua vida.
Tem gente que dá tanto lugar ao diabo que mata outro. Você vê que tem história de pastores, aí, homens de Deus usados no altar poderosamente, que mata, que já matou até, já chegou a matar a ovelha. Entenderam agora? E o cara se arrepende, por quê? É justamente aí onde o Senhor diz: se você analisar o teu coração, se você pesar, se você fizer uma introspecção, sempre se vigiar, se você se limpar, você vai ter uma vida transformada. E não podemos nos enganar. Não podemos, repetimos o ciclo de ontem. Repetimos os mesmos pensamentos, 90% dos 70 mil pensamentos, você repetiu de novo hoje. O que nós, a verdade é que dos 90%, dos 70 mil, 10% apenas foi aquilo que nós trabalhamos. O que nós estamos fazendo para crescer hoje? Se nós estamos repetindo tudo de ontem. Então somos a mesma pessoa praticamente todos os dias, porque não estamos procurando crescer. É por isso que a Bíblia diz claramente que nós temos que prosseguir em conhecer. Prossigamos em conhecer, prossigamos, avancemos, é isso que o Senhor está dizendo. Conheçamos e prossigamos em conhecer, sigamos ao Senhor. Isso é uma mudança na nossa vida. Então, queridos, a fé, ela só atua, diz aí, Gálatas 5, 6, a parte final, mas a fé que atua pelo amor. Aí é onde você vê, a oração não é respondida, porque existem bloqueios. Pastor, o que eu tenho que fazer todos os dias? Limpe-se todos os dias. Irmãos, eu peguei um costume tão, está no automático. Eu começo a falar sobre alguém, e às vezes eu tecer um comentário negativo na hora. Eu vou parar com isso. Eu não vou falar mais. E eu e minha esposa, a gente vive dessa guerra santa. Conversou algo negativo sobre alguém, parou. Adianta a gente estar conversando isso sobre fulano? Não. Vamos orar por ele. Por quê? Quando a gente faz isso, a gente bloqueia as ações malignas. Porque à medida que você dá, você recebe. Quem planta, vamos lá, quem planta, colhe. Então, quando eu falo, eu estou apontando o dedo, eu estou sendo juiz daquela pessoa, e aí o que é que volta para mim? Volta para mim da mesma semente que eu estou plantando contra a vida daquela pessoa. De um jeito ou de outro. Porque a gente aponta o defeito de alguém e nós nos julgamos tão perfeitos que não vamos cair naquele erro. Aquela. Nós nos julgamos tão perfeitos. Só que você pode não cair naquele erro daquela pessoa, mas você vai cair em outro erro para você ser envergonhado na carne. E aí a gente precisa ter cuidado, fazer essa análise direitinho para as nossas vidas, destravar. Pai, onde eu estou errando? Toda hora, irmãos. O Senhor nos fala que nós temos que mutuamente exortarmos uns aos outros. Sabe o que falta muitas vezes dentro de casa? Falta nós sermos crentes de verdade. Falta nós corrigirmos uns aos outros. Se alguém está fazendo uma coisa errada, dentro de casa a gente corrige. Está errado isso aí. Mas não é só corrigir. É nós que somos corrigidos, temos a humildade de receber realmente eu estou errado. E quando eu e você, nós somos corrigidos, você já percebeu como é gostoso? Sim ou não? É uma delícia. A gente fica cheio de alegria. Diga ao seu vizinho, eu fico cheio de alegria quando eu sou corrigido. Você fica cheio de alegria? A gente fica todo enjoadinho, todo bicudinho, todo nojentinho. É ou não? Hã? Sim ou não? Mas é isso. A carne não quer ser corrigida. Então, a Bíblia diz, toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Sim. Todas as vezes que eu e você é corrigido, no momento que somos corrigidos, a gente fica, franze logo a testa. Fulano, eu quero chamar a sua atenção, mas eu vou chamar em amor. E às vezes, não tem nem isso, né? Fulano, tu está errado. Fizesse isso, aquilo, o outro. E a pessoa fica, se fecha. Mas no momento,
toda disciplina, como a Bíblia diz em Hebreus 12, versículo 11, toda disciplina com efeito do momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Só que, ao depois, entretanto, produz frutos pacíficos aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Quando eu sou corrigido e coloco em prática, eu vou mudar. Quer ver uma bênção grande na sua vida? Hoje, comece a analisar como está o seu coração. Comece a analisar que essa disciplina, a disciplina é o que Deus está te instruindo nesta noite, fazer essa introspecção, analisar dentro de você como está a sua vida, para que Deus resolva os seus problemas, para que Deus entre com solução. Se eu me corrijo, eu não serei julgado com os ímpios, como diz lá em 1 Coríntios 11, onde a gente leu agora. Então, a palavra de Deus, ela é linda, irmãos. Nós fazemos muitas vezes as nossas pregações para nós mesmos. Deus me entende, Ele sabe que eu sou assim porque aconteceu isso. Deus, Ele sabe que eu estou agindo dessa forma porque eu tenho razão. Quem foi que disse? Você já viu algum morto ter razão? Morto não tem razão. Você morreu para o mundo, você é vivo para Cristo. Diga glória a Deus por isso. Então, a Bíblia fala sobre essa morte é justamente isso, é dizer, eu vou retroceder um pouquinho, eu não vou avançar com o meu orgulho, eu não vou avançar com a minha soberba, eu estou de mal mesmo com fulano, eu vou me reconciliar, pedir perdão, me feriu, mas eu vou pedir, mas pastor, eu fui ferido por ele e por ela, peça perdão. Uma vez um rapazinho aqui da igreja estava falando, pregando essa mesma mensagem, e ele disse assim, pastor, mas eu vou ter que ir lá atrás da minha namorada, e ela me feriu, eu vou pedir perdão a ela. Eu disse, querido, você precisa ser maduro, não é, irmãos? Imagina agora, os namoros que eu tive lá no passado, fui ferido, eu ia atrás de alguém que eu me relacionei lá no ano de 1921. Eu não preciso disso, amado. Eu me resolvo com alguém quando eu decido perdoar, e aquela pessoa fica lá no canto dela e eu no meu canto. Amém ou não amém? Eu não preciso correr atrás, pedir perdão, e agora, e não sei o quê. Agora, se você está dentro de casa, se tem alguma coisa marcada dentro de casa, aí é o momento, a gente está junto. Amém ou não amém? Então não cai nessa besteira de ir atrás de fulano, pastor, eu tive umas 10 namoradas, problema sério, e eu vou pedir perdão a tudo, porque eu pisei na bola com todas elas. E eu disse àquele rapaz, não precisa disso. Você precisa, a Bíblia diz que quem confessa o seu pecado e deixa alcança a misericórdia, perdoa e será perdoado, e acabou, está resolvido. Amém ou não amém? Agora, eu sei que eu estou errado, eu sei que estou em pecado, porque estou guardando mágoa, ódio, ressentimento, então eu vou tomar uma decisão de matar a carne, me limpar. Sentimento de raiva, de amargura que existe em mim, eu cancelo em nome de Jesus. Só isso. Sentimento de rancor, marcas que feriram o meu orgulho próprio, eu cancelo isso. A Bíblia diz, o Senhor diz, tomai sobre vós o meu fardo, que é suave, que é leve. Eu não preciso levar o fardo da amargura de Marcos, de Satanás, da minha carne, com o diabo junto. Então eu me limpo. Sempre, quando a gente fala algo que desagrada a Deus, e você sabe quando você aponta o dedo, ou quando você... Tem hora que você está com raiva. Tem hora que nós temos raiva. Sim ou não, irmãos? Tem hora que a gente diz, que se dane, vá para o inferno. É ou não é? Assim, vocês são muito santos, assim, vocês não fazem isso, eu sei. Mas já chegou momentos assim, de ficar com raiva. Que se dane, que vai para o inferno. Jesus disse, vai você junto com ele, com esse seu coraçãozinho, viu? Há um tempo atrás eu estava brincando com uma pessoa aqui, eu dizia assim, ela dizia, eu tenho ódio de fulano. Eu disse isso. Você tem que perdoar. Eu não quero nem saber de perdoar, vai para o inferno. E o que me importa? Eu digo, quando chegar no inferno, você vai encontrar ele lá, com você. Achava engraçado. Mas só que depois ele chorava e dizia, não, eu sei, não é isso não, eu não tenho raiva não, tal. Então, essa força de expressão, de raiva, de rancor, ela faz você ficar na mão de Satanás.
Então você está entendendo porque você ora e não destrava a vida? Então esses sentimentos, esses ressentimentos, não deixa você ter o vislumbre, a luz, não deixa você ouvir a voz de Deus. Está em sintonia um pouco difícil de você pegar entendeu? O dial do Senhor. Ele quer que você sintonize. Meu filho, estou aqui. Deus não sai da posição. Diga, Deus não sai da posição. Nós é que saímos da posição. Se você sintonizar uma das rádios em Caruaru, e você quiser ir para outra rádio, aquela primeira que você estava sintonizado, deixou de existir? Não. Então Deus é assim, Ele é presente. Eu me sintonizo com a outra força. Deus, Ele é presente, simplesmente você foi para outra dimensão, porque você decidiu sair da sintonia de Deus. E a sintonia de Deus, diga comigo, é o amor. E eu termino dizendo para você, se você disser que mantém comunhão, 1 de João capítulo 1, versículo 6, se você disser que tem comunhão com Ele, olha, porque Deus, Ele é luz e não há trevas no Senhor. Se você disser que tem comunhão com Ele, e andar nas trevas, as trevas são essas coisas, nós guardamos dentro da gente, sentimento de raiz, amargura, ressentimento, mágoa, feriu-me, até agora eu não consigo perdoar. Mentira! O perdão e andar no amor não é um sentimento não, viu? É uma decisão. Então eu preciso entender isso aqui, que eu posso perdoar, liberar perdão, liberar e me limpar dessas raízes de amargura. Você sabia que dentro do seu inconsciente é onde fica a estrutura das raízes de amargura? 95%, muitas vezes, daquilo que você deveria ser, você não consegue ser. Seu inconsciente, ele pega 5% e dita a norma na sua vida. Tudo que você joga para o seu inconsciente como verdade, ele aceita, mesmo sendo uma mentira, ele recebe como verdade, mesmo sendo uma raiz de amargura, ele recebe como verdade, mesmo sendo algo que vai fazer mal a você, ele recebe como verdade. Se vai fazer bem, ele recebe como verdade. Ou seja, nós precisamos entender que o nosso inconsciente, ele é amoral. Tudo que eu mando para ele, ele não tem o sentimento de dizer, isso é ruim. Não, isso não, volta. Não, ele recebe. Tem um segredo aí. Todo sentimento que você joga para o seu inconsciente com raiva, aquilo fica marcado, formaliza ali janelas e que dentro de você é guardado aquelas raízes, e o seu inconsciente, na hora que você lembra daquela pessoa e você ficou com raiva, o seu inconsciente vai gerar mais raiva, porque ele entende o seguinte, ele quer mais disso, então toma mais. Eu estou com raiva, pastor, não gosto nem de me lembrar, observe que aumenta, e quando vai falando num negócio, parece que a ferida vai abrindo e vai doendo, mas é porque o inconsciente está dizendo assim, toma mais, você quer mais amor, toma mais amor, mais perdão, toma mais perdão, porque você está jogando perdão dentro dele. Teu inconsciente é o teu coração, o teu espírito. A Bíblia diz de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de quê? Da vida. É lá no inconsciente, joga para ele informações negativas, ele diz, tome mais. Na hora que você precisar dessa informação negativa, eu vou colocar muito nas suas mãos. Na hora que você precisar disso aí, eu vou jogar mais e mais isso dentro de você, na sua vida, nos seus caminhos, eu vou abrir mais, eu vou te dar muito mais disso para você. Então você pensa que aquela mágoa, aquele ressentimento, é algo em que você simplesmente está sentindo por sentir, não, porque você deu a ele. Aquilo que realmente é uma verdade para você, seu inconsciente recebeu como verdade. Então preste atenção nisso agora. Vocês entenderam aí? Introspecção, analisar como está o seu coração, liberar você, limpar as mágoas, os ressentimentos, limpar tudo aquilo que dentro de você tem impedido sucesso. O que é que eu tenho que fazer? Lanço fora de mim todo ressentimento, lanço fora de mim toda amargura, deixa coberto, por favor, lanço fora de mim toda amargura, todo ressentimento, lanço fora de mim toda mágoa.
Lanço fora, eu não aceito essas prisões. Eu não aceito ser prisioneiro da minha carne. Pastor, não é o diabo, não, primeiro é a carne. Não deis lugar a quem? Ao diabo. Como? Através da carne. Então você se limpa disso. Então agora você precisa entender que existe o seu inconsciente, onde é alojado 5% que dita tudo na sua vida. E aí, tão pouquinho, né, pessoal? Mas com 5%, esse 5% é que dita quem você é. Quem é você hoje? Aquilo que você é, aquilo que você faz é o que você é. E você faz, e é aquilo que você é porque você recebeu como verdade. Foram paradigmas criados e outras coisas, informações criadas, que ditou aquilo que você está sendo. E aí o Senhor nos diz, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos. Eu estou de bem com Deus, Senhor, eu te pedi perdão, já estou bem contigo, mas eu não estou bem lá com alguém. Aí eu estou mentindo. E ele diz, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, seja lá quem for. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Pastor, olha aí, se eu disser que não tenho pecado, então na verdade, a Bíblia diz, se eu disser que eu não tenho pecado nenhum, eu estarei me enganando. Pastor, nós temos nossas fraquezas. Não é isso que a Bíblia está dizendo aqui. A Bíblia está dizendo, se você disser que você não tem pecado, mas você está de mal com alguém, leia 1 de João, isso aqui é muito forte, 1 João capítulo 1, 1 João, aliás, 1, capítulo 1, versículo 5, até o versículo mais ou menos, vai até o 10, mais ou menos, é bom. Então, se você diz, eu não tenho pecado, mas você está de mal com alguém, você está mentindo. Se você disser, pastor, olha, não, de forma alguma, se eu disser que não tenho pecado, isso é mentira, eu peco, eu sei que eu tenho as minhas fraquezas, mas o Senhor está dizendo, resolva a sua vida, para você não ser julgado com o mundo. E o que é julgado com o mundo? Muitos fracos, outros doentes, e outros que já o quê? Morreram. Então começa com uma fraqueza espiritual. Você começa com um desânimo espiritual. Você começa sem força de orar, sem força de buscar. Culto para você, tanto faz. Essa fraqueza espiritual, eu sei que tem muitas coisas que podem afetar você nisso aí, mas uma das áreas que o Espírito Santo está tratando conosco nesta noite é a área do perdão. A introspecção, a analisar internamente como está você e você liberar para ser liberado. Vamos ficar em pé, por favor? Então você libera para ser liberado. Você perdoa para ser perdoado. Eu peço perdão, mas antes eu já perdoei. Perdoo as minhas ofensas, como eu, o quê? Já perdoei. Aquele que me deve, aquele que fez mal a mim. Irmãos, pastor, é tão difícil. Tome sua cruz. Renuncie os seus achismos e faça como o Senhor está dizendo.